Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a paz do Senhor esteja sobre ela, que as bênçãos se multipliquem. Glória a Deus, seja grato ao Senhor. Tenha um coração grato, porque tudo que Deus faz é bom. Então glorifica o nome dele, louva, agradeça, coloca aí no alto, canta, louva ao Senhor. Exalte, porque Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória. Agradeça por essa graça poderosa que age sobre sua vida, que anda com você, né? Então nós temos que valorizar aquilo que Deus nos deu. Glória a Deus. Então, não desista e levanta a cabeça, né? Não é o fim. A promessa ainda vai se cumprir, está de pé, porque Deus ele é fiel. Glória a Deus. Olha essa palavra que o Espírito Santo me direcionou hoje. Jó, capítulo 42, do 7 ao 9, que diz assim: os 3 amigos de Jó. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Eliafaz, da região de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros, 7 carneiros e levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu Jó orará por vocês e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merecem. Embora vocês não tenham falado a verdade ao meu respeito, como Jó falou. Então Eliafaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua e Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Olha que palavra poderosa. Quando Deus fala que está irado com os 3 amigos, né, de Jó, que viram a situação de Jó, né, sentaram ali com ele, vendo o sofrimento de Jó, e eles não sabiam o que falar, aí um tomou a frente e começou a falar, né, só que eles começaram a falar de uma forma como se Jó fosse inocente, né, por que aconteceu isso com você, né, você não fazia nada demais, você ajudava as pessoas, isso e aquilo, né, e Deus ficou irado. E eu fico assim, pensando, né? Às vezes a gente tem dó ou fica vendo o sofrimento das pessoas, e a gente tem ali, ó, a espada para falar a verdade, as coisas que Deus está colocando no nosso coração, e a gente guarda a espada, né? A palavra diz: maldito é aquele que guarda a espada para não matar, né? E a gente guarda porque a gente tá vendo o sofrimento da pessoa ali, naquela coisa, e falando e reclamando, e às vezes a gente quer, ó, e a gente fala, meu, se eu falar, a pessoa não aguenta. Mas você pensa, né? Jó foi o homem que mais sofreu nessa terra, uma prova, uma luta, né? De tudo que ele perdeu, né? Ele aqui, ó, continuou de pé e com fé. Que uma pessoa que perde tudo, tá no chão, falar que eu sei que o meu Redentor vive, por certo se levantará ao meu favor, é fé, viu? Muita fé, glória a Deus. Então, naquele sofrimento ali, os caras começaram a defender Jó. Começar a falar, ver se alguém te responde, né? Por que fizeram isso com você? Né? E Deus ficou irado, você entende? O Jó, um homem que mais sofreu, Deus queria que falasse aqui, ó, a verdade, né? Quero nem saber se vai gostar ou se não vai gostar, se vai doer mais ou vai doer menos, se vai doer ainda mais, mas eu tenho que falar, né? Deus queria que, ó, fala a verdade, fala. E naquele sofrimento, imagina, você tem que aqui, ó, servo de Cristo,
ou por acaso quer agradar pessoas. Então, a gente tem que fazer o quê? Falar, né? Deus ficou irado com os 3 amigos de Jó, que não falaram a verdade sobre Deus, né? Tentaram ainda culpar a Deus. Aí por que, né, que a palavra fala para eles levarem uma oferta, né, de sacrifício para que o Jó oferecesse em favor deles, orasse pelos amigos dele? Porque ali naquele momento, depois de Jó dar a resposta a Deus, do jeito que Deus queria que ele desse, com o coração quebrantado, contrito, entendendo a soberania, a grandeza, poder e glória de Deus, né? E ele se arrependeu pela ignorância dele, né? E ele falou, me arrependo, e sentado aqui no chão, no monte de cinzas, né? Um coração ali contrito, arrependido, né? E nesse momento ali, dá uma virada de chave na vida de Jó. E Jó, né, e Deus restitui, depois disso, né, ele vai orar pelos amigos, né? E Jó ali naquele momento, ele vira um homem justo aos olhos do Senhor, né? Ali se arrependendo, o coração contrito, virou um homem justo. E daí o que ele fez? Mandou com que os amigos fossem levar a oferta até Jó, porque cada um morava em alguma região, né? Não morava todo mundo junto. Mas tudo aqui, ó, não sei como que chegaram, mas levaram, entendeu? Aí agora vocês vão pagar pelos seus pecados. Vai levar a oferta lá. Vai saber, cada um de uma região, como que levaram essa oferta. Para Jó oferecer em sacrifício e orar, interceder, né? Aquela oração de intercessão pelos amigos. Aí o que você entende com essa palavra, né? Os 3 amigos, né, conheciam a Deus, serviam a Deus, mas naquele momento não teve coragem de falar para Jó realmente a verdade. E Deus ficou o quê? Irado. Por mais que se ele se arrependesse ali, né, chorasse, pedisse a misericórdia de Deus, se arrependesse, Deus não ia aceitar a oração. Não ia, você entende? A pessoa é servo de Deus. Falou, né, com Jó, mas Deus não ia aceitar a oração. Falou com que eu vou aceitar de Jó, né? Porque Jó era o que? Justo. Oh, glória a Deus. Então entenda, será, né, que a gente ali se arrepende do nosso pecado, mas será que Deus está, né, ouvindo? Porque a gente tem que ser o quê, ó? Entender o nosso lugar, entender o lugar de Deus, ser um homem justo. Então não é para qualquer pessoa. Então Deus, ó, fez com que eles levassem até Jó, porque era Jó, que era um homem justo, ele ia aceitar a oração de Jó. Então não adiantava ele se arrepender ali, orar, buscar, se arrepender, que Deus não ia aceitar. Deus ia fazer o quê? O castigo cair, a ira, né? Olha o que diz Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. O que é obedecer à lei? A palavra inteira, né? Obedecer à lei, a palavra. Você entende? Então, tem que obedecer, tem que andar aqui, ó, na linha, né? Andar aqui, na linha da palavra. Então, Jó se tornou um homem justo, né? E Deus aceitou a oração dele, porque ele obedeceu a lei da palavra dele. Olha que palavra forte. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 diz assim: todavia não há justo na terra, que ninguém que pratica o bem e nunca peque. Olha isso. Será que é fácil, né? Ser um homem justo? Não, né? Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, como justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito:
escrito: o justo viverá pela fé. Será que Jó viveu pela fé? Né? Com certeza, ao momento que ele perdeu tudo. Ele falou: eu sei que o meu Redentor vive por certo, se levantará ao meu favor, depois de perder tudo, tá no chão. Ele falar isso é porque ele viveu pela fé, minha filha. Sem ver o amanhã, sem entender. Uma pessoa sem nada, né? Perdeu tudo, tava ali sem nada, só esperando em Deus. Esperando, né? Mas ele tinha o quê? Vai acontecer, uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa. Então ele viveu ali pela fé. Esperando em Deus. Senhor, eu tô esperando em Ti. Vai acontecer alguma coisa, né? E ele aqui, ó, firme com Deus, né? Não amaldiçoou e não blasfemou, mas aqui, firme. Isso é uma verdadeira fé, né? Então, quando ela fala, o justo viverá pela fé, pelaquilo que ainda não vê, não viu, não vê, não tá tocando, né? Mas está indo em direção à certeza. Não, eu sei aquilo que Deus vai fazer e eu tô indo, né? Esquecendo tudo aquilo que ficou para trás, ó, eu tô indo, eu vou chegar. Oh, glória a Deus. Jó, ninguém na terra mais vai existir uma pessoa, né? Como ele, a prova, a luta que passou. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para ser curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, né? Por isso que Deus mandou que ele levasse até Jó, né? A oferta de sacrifício para que Jó oferecesse, né, a Deus e orasse pelos amigos dele para que seja aceito a oração. Provérbios capítulo 15, versículo 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração de um justo o agrada. Então aqui, nessa palavra, a gente entende, né? É o justo que Deus ouve, né? E não é assim, de qualquer forma. Tem que ter, ó, obedecer a lei, né? Entender o seu lugar, entender o lugar de Deus, se arrepender ali todos os dias e, ó, procurar, né, não pecar contra Deus, estar ali, ó, fazendo aquilo que Deus quer, né, obedecendo, em obediência, né, na verdade, porque não pecar, somos de carne, mas aqui, ó, em obediência. Deus fala uma coisa, obedece, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que seja desafiador. Tá ali, obedecendo. Porque você não tá aqui para agradar o homem, mas você tá aqui para agradar a Deus, para ser aceito por Deus, para ser aprovado por Deus. Não para ser aprovado pela humanidade, pelo homem. Né? Glória a Deus por essa palavra poderosa, né? Glória a Deus. Então, depois que Jó ofereceu o sacrifício, Deus aceitou a oração. Olha que diz: o meu servo já orará por vocês e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merecem. Então a gente tem que ter o que? O cuidado. Cuidado, a vigilância, né? Quando precisar falar, não ter esse negócio de dó, aí vou reter, não vou falar, porque, ó, a ira vai vir sobre você. Porque quem cuida da pessoa é a graça. Deus está ali sustentando. Só que para a pessoa aprender, para ela romper, ela precisa ouvir, né? A palavra, a verdade. Se a gente retém, né? Será que Deus vai ficar se agradando? Vai ficar passando a mão na cabeça? Vai ficar lamentando junto com a pessoa? Ou vai falar? Se o homem que mais sofreu, Deus queria que falasse, né? Ficou irado. Por que vocês não falou a verdade sobre mim? Queria que vocês falassem o que é a verdade. Eu que tô sustentando. Eu que tô aqui, ó. Eu quero que, ó, fale.
Glória a Deus. Glória a Deus que a partir de hoje a gente não fica medindo palavras, não. Mas, ó, a gente precisa, ó, levar a salvação, né? Glória a Deus que a gente entenda essa palavra hoje. Entenda o que é uma pessoa justa aos olhos de Deus. Que a gente busque incessantemente, todos os dias, pelo poder da graça, ser um justo. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor nos ensinou hoje, meu Pai. Nos ajuda a ser a pessoa justa aos teus olhos, Senhor. Perdoa pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Que a gente, a partir de hoje, possa ser direcionado pela tua graça e andar em obediência conforme a tua vontade e o teu querer. Pois estamos aqui para agradar e ser aprovado por ti, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Abençoa essa pessoa que está escutando essa palavra. E que o Senhor derrame uma graça, uma unção poderosa sobre essa vida. Em nome de Jesus, assim eu te peço, desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.